Eu não passei no processo seletivo de um dos maiores bancos de investimento do Brasil. Eu vou chamar ele nesse vídeo de Banco X. Falei isso logo de cara porque a mensagem principal desse vídeo não é se eu fui aprovado ou não, mas é o que eu descobri sobre mim no meio do processo. Teve um momento em uma dinâmica que eu tive que escolher entre falar o que eles queriam ouvir ou falar aquilo que eu realmente acredito. Eu escolhi a segunda opção, e provavelmente foi isso que me custou seguir no processo seletivo. Se você já passou por isso numa entrevista, em um emprego ou até num relacionamento, meio que abrindo mão de ser quem você é para ser aceito, esse vídeo é para você. Mas antes de entrar no processo em si, deixa eu te contar o porquê eu procurei essa vaga. Eu sempre amei o mercado financeiro. Não é apenas força de expressão, é o que literalmente me faz acordar cedo, buscar estudar, me aprimorar, estudar mais sobre estatística, probabilidade, gestão de risco e entender como o dinheiro se movimenta. E tinha uma coisa específica que me chamou a atenção na vaga do Banco X. Era remoto. Esse modelo de emprego sempre foi um formato que me atraiu, porque eu enxergo ali uma autonomia que o modelo CLT tradicional não te dá. Outro ponto, eu sabia que o Banco X, assim como outras corretoras, não trabalha apenas com produtos de renda fixa. É uma casa de investimentos de verdade, com um leque muito maior de produtos para a gente poder oferecer para os clientes. Só que apenas olhando para a candidatura no LinkedIn, tinha algumas coisas que não estavam muito claras sobre a vaga em si. Não dava para saber exatamente, só lendo a descrição na vaga, o quanto de autonomia eu realmente teria, o quanto seria uma função mais comercial ou técnica, e foi exatamente por causa dessa dúvida que eu decidi me inscrever. Não foi só eu quero trabalhar no Banco X porque é um nome grande. Nunca me importei com isso, na verdade. Eu quis me inscrever na vaga para entender justamente como ela funcionaria no dia a dia, porque apenas o que estava escrito no LinkedIn não me trouxe uma resposta muito clara. E é aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Então, eu só cheguei a participar da primeira etapa do processo seletivo. Era uma dinâmica com 10 participantes no mesmo dia. E foi nessa etapa que iriam definir os próximos passos. Antes da dinâmica, eles enviaram um e-mail falando que a gente iria participar do processo seletivo e deram de dica pra gente estudar um pouco dos valores, da cultura do banco. Eu fui atrás no site oficial deles. Eu lembro de ler blocos bem claros, como eles definem o direcionamento estratégico, como eles trabalham e como eles medem resultado. Do direcionamento estratégico, palavras como foco no cliente, visão de longo prazo e pensamento global. Na parte de como trabalham, a questão de partnership, a questão de mão na massa, digamos assim. E na parte de resultado, a questão de meritocracia, a questão de empreendedorismo, a questão de excelência também. Com isso, eu fui pra dinâmica pensando, perfeito, querendo ou não, é o que eu já vivo no meu dia a dia. No dia da dinâmica, eles não ficaram repassando sobre valores do banco ou detalhes mais aprofundados da vaga em si. Só se apresentaram rapidamente e falaram como é que funcionaria a dinâmica. Cada um de nós que estava participando iria se apresentar e ao final eles fariam algumas perguntas. Sem dar nenhum parecer durante a apresentação, ouviam respeitosamente. Quando chegou minha vez, eu contei um pouquinho da minha trajetória. Eu tinha saído recentemente de uma corretora, onde trabalhei como assessor de investimentos com clientes de alta renda, a questão de fazer todo o planejamento patrimonial, a questão de gestão ativa para renda variável, ativos alternativos, entre outros. E o meu jeito individual de trabalhar sempre foi colocar o cliente antes da meta. Falei um pouquinho também da minha bagagem técnica, construí algumas ferramentas próprias, com a ajuda de inteligência artificial, é claro. Por exemplo, uma plataforma que organizava o imposto de renda para os ativos de renda variável dos meus clientes. Eu acabei tentando não ficar só no básico da assessoria, mas criando processos para facilitar a minha qualidade de vida durante o meu trabalho. Aí eu disse uma frase durante a minha apresentação, e agora eu entendo que possa ter sido o ponto de virada da história. Eu acabei falando na apresentação que eu já deixei de bater algumas metas, entendendo que aquilo não era o melhor para os meus clientes naquele momento específico. Para mim, esse tipo de frase remetia muito mais uma prova de caráter. Na minha cabeça, resultado sustentável vem de confiança, não de venda empurrada. E foi mais ou menos nessa linha que eu tentei me apresentar. Foi só depois, na hora dos questionamentos, que eu vi que aquela minha frase não tinha caído muito bem. O avaliador voltou especificamente nesse ponto, me questionando em relação a abrir mão de bater uma meta por conta de perfis de clientes em carteira. E pela forma como ele conduziu a pergunta, ficou claro que aquela frase que eu tinha dito soou para ele como falta de resultado. Como se eu tivesse dificuldade de bater uma meta e estivesse usando o cliente em primeiro lugar apenas como justificativo. Mas aí veio o que mais me marcou. Teve outros candidatos que viram a reação dele a partir da minha apresentação e na sequência se portaram de forma totalmente diferente àquilo que eu havia apresentado. Disseram que sempre bateram a meta, que conseguiram várias premiações durante a carreira, que ajudaram os próprios líderes dentro da instituição que atuam hoje a conseguirem bonificações, premiações, enfim, serem bem vistos dentro da instituição. E eu vi o olho daquele avaliador brilhando de um jeito diferente. E o mais engraçado disso
curioso e preciso te contar é que alguns desses candidatos que estavam se gabando por bater meta, por enfim conseguir várias bonificações, por já terem uma carreira de sucesso no setor financeiro, não sabiam nem explicar o que era uma NTNB direito e nem o conceito de marcação a mercado. Mas naquele momento isso já não importava mais. Para mim, o que importou de fato naquela dinâmica foi quem aparentou apresentar resultados pro time, pro líder e pra instituição. Depois que o avaliador voltou nesse ponto das metas, ele acabou insistindo pra mim. Perguntou de novo, deixando claro que queria entender se eu tinha perfil de fato para aquela vaga. No caso, se eu sempre iria priorizar a minha visão de mercado naquilo que eu acredito ser certo para a carteira de cada cliente, ou se eu iria priorizar metas e resultado especificamente. E ali eu tive a escolha mais clara durante todo o processo. Eu poderia apenas suavizar o que eu já tinha dito. Poderia dar uma resposta mais diplomática, mais de encontro com aquilo que eles buscavam, tipo, não, mas eu bato metas, o meu foco total é 100% entregar resultado para a instituição e para o meu time. Por questão de contexto, para mim seria muito mais fácil apenas mudar de narrativa. Teria inclusive encaixado muito melhor com aquilo que provavelmente ele buscava escutar. Mas eu escolhi repetir minha decisão. Falei de novo que para mim bater uma meta temporária não vale o preço de quebrar um relacionamento com o cliente, quebrar a confiança com o cliente, principalmente quando isso envolve questões de conflito de interesse. Que montar uma carteira mal alocada para apenas bater uma meta interna de escritório, normalmente é a decisão que destrói relacionamento com o cliente. E o seu relacionamento com o cliente, a confiança que ele tem em ti, é o que sustenta de fato a carreira na consultoria ou assessorias de investimento. Na hora ele não rebateu nada do que eu tinha dito, apenas observou e anotou. Agradeceu pela apresentação e seguiu para o próximo candidato. Nenhuma reação visível, nenhum sinal. E saí dali, sinceramente, sem saber se eu tinha ido bem ou mal. Só fui entender de verdade quando o resultado finalmente saiu. E ali sim, para mim ficou claro qual realmente era a prioridade daquele escritório. Não era eu que estava errado sobre o que é certo. Era só que naquele processo seletivo específico, com aquele avaliador específico, a minha visão e a forma como eu gostaria de atuar como profissional não era o que estava sendo procurado. E tudo certo. Alguns dias depois chegou um e-mail. Aquele modelo padrão que toda empresa manda. Agradecendo a participação, dizendo que o processo é realmente concorrido, que o perfil deles buscava outras características para aquela posição. Sem muitos detalhes, sem feedback individualizado, só o suficiente para entender o principal. Eu não passei. E vou ser sincero contigo, na hora doeu sim. Não porque eu tenha me arrependido do que eu disse durante a dinâmica. Doeu porque por um segundo bateu aquele pensamento. Será que se eu tivesse falado de forma diferente, se tivesse me vendido melhor, o resultado seria outro? Provavelmente sim. Talvez se eu tivesse suavizado, tivesse jogado o jogo, talvez eu estaria numa próxima etapa agora. Mas aí eu me perguntei outra coisa. E se eu tivesse passado para atuar nessa vaga? Fingindo ser uma pessoa que não sou eu de verdade. Por quanto tempo eu iria conseguir sustentar isso? Trabalhando todo dia numa instituição, pelo que aparentou pra mim naquela dinâmica, pelo menos, que eu vi que eles recompensam mais o discurso de meta do que relacionamento com o cliente. A resposta da não aprovação com o tempo ficou clara pra mim. Eu não perdi uma vaga, era um lugar que não era pra mim. E aqui eu quero parar de falar um pouco do processo seletivo em si e falar diretamente com você de verdade. Esse vídeo é sobre uma pergunta muito mais simples, mas muito mais difícil ao mesmo tempo. Você sabe de verdade quem você é? Porque na hora do aperto, numa entrevista, numa reunião, numa cobrança de um chefe, uma pressão de família, é muito fácil de esquecer quem você é. Nesses momentos é fácil pensar que reconhecimento, dinheiro, estabilidade valem muito mais do que aquilo que você realmente acredita. E a partir daí você começa a abrir mão um pouquinho de cada vez, até você chegar a um ponto de não se reconhecer mais. Eu podia ter suavizado minha resposta na dinâmica, podia ter dito o que o avaliador queria ouvir, talvez eu tivesse numa próxima fase agora, mas eu estaria sendo aprovado com uma versão de mim que eu nem mesmo concordo. E com isso eu quero te perguntar uma coisa. O que você não abre mão hoje? Qual é o valor hoje que se te pedissem para trocar por uma oportunidade, um salário maior, por reconhecimento, você ainda diria não? Porque tem gente que passa a vida toda se moldando para ser aceito. Moldando opinião, moldando comportamento, moldando até crença. Só para caber naquilo que o outro espera de ti. E no fim, essa pessoa constrói uma carreira de sucesso sendo alguém que ela não é. Eu já prefiro o caminho contrário. Prefiro levantar a cabeça, seguir aquilo que faz sentido para mim, o que eu vejo propósito, mesmo que isso signifique o fechamento de uma porta na minha vida. Sem medo. Porque no fim das contas, o que Deus pensa sobre mim pesa muito mais do que o que um ser humano falho, com limitações, pensa e cria de expectativas sobre nós. E isso vale pra você também. Nunca deixe a sua vida depender da decisão de outra pessoa. Nem de um avaliador, nem de um chefe, nem de
quem quer que seja. Seja o protagonista do seu próprio destino. Porque no fim é você quem vai viver com as escolhas que você fez, e não de quem tentou te colocar dentro de uma caixinha. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe nos comentários. O que você não abre mão, mesmo que isso te custe uma oportunidade. E se caso você queira entender mais sobre o mercado financeiro, da forma como eu gostaria de ser ensinado, se inscreve no canal. Tô construindo isso para levar mais conhecimento sobre o mercado financeiro para as pessoas e falar um pouco de vida também. Grande abraço e te vejo no próximo vídeo.